Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje, nesta aula, dar introdução ao estudo da trigonometria. Eita professor, o que é isso? A trigonometria é você estudar a geometria com algumas coisinhas mais picantes, Vamos misturar lados agora com ângulos. Na geometria você estudou lados, áreas, perímetro, Na trigonometria a gente vai começar a estudar, envolvendo o estudo com alguns ângulos também, tá? Muito bem, para a gente entender a trigonometria, vamos começar com esse triângulo aqui, ó. É o triângulo retângulo. Professor, o que é o triângulo retângulo? Triângulo, 3 lados, retângulo, porque tem um ângulo reto. Retângulo. Reto ângulo. Retângulo, tá? Então, é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Esse aqui é o símbolo do ângulo de 90 graus. Você já deve ter visto isso daí lá no ensino fundamental, tá bom? Ok? E o triângulo retângulo, ele é formado por lados que se chamam catetos, Cateto são os lados que ajudam a formar o ângulo de 90 graus. Cateto, aquilo que é perpendicular. Cateto forma um ângulo de 90 graus. E o lado maior, esse aqui, é chamado de hipotenusa. É aquele que não ajuda a formar o ângulo de 90 graus. Tá bom assim? Para a gente começar a entender, tá? Aqui eu fiz logo para a gente lembrar um pouco, Lembre 1, lembre 2. Lembrar que você já estudou isso também, se não estudou, vai estar vendo agora o Teorema de Pitágoras, Hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado, vamos lembrar aqui rapidinho, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. De onde é tirado esse teorema? De um triângulo retângulo, que é esse aqui que eu estou apresentando para alguns e relembrando para outros que já estudaram, tá? E a outra lembrança é, para quem já viu, quem não viu, está sabendo, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, se eu pegar um ângulo bem aqui, esse outro ângulo bem aqui, eles três, esse, mais esse, sempre vai dar 180 graus. São lembranças, curiosidades de um triângulo retângulo, tá bom? Que é sempre bom a gente lembrar e saber, tá? Muito bem. Aqui eu desenhei um triângulo retângulo, aqui está o ângulo de 90 graus, chamado ângulo reto, 90 graus. E bem aqui eu tenho um ângulo que eu chamei de alfa, que eu não dei o valor dele em graus, e chamei esse outro ângulo de beta, que eu também não dei nenhum valor dele em graus, tá? Aí, logo de cara, eu coloquei esse negócio aqui, seno, Professor, sempre ouvi falar disso já, mas eu nunca entendi. É que lá na antiguidade, os estudiosos, começaram a perceber que toda vez que ele desenhava um triângulo desse tipo aqui, tanto que se ele diminuísse o triângulo ou aumentasse, se ele pegasse um cateto e dividisse por uma hipotenusa, eles encontravam sempre a mesma resposta, ou aumentando o tamanho do triângulo ou reduzindo. Sempre que ele fazia essa divisão de um cateto por uma hipotenusa, dava a mesma resposta. Aí eles começaram a criar regrinhas, padrões, E aí um deles é o seno, e a abreviatura SEN, tá? O que é este seno? Seno é a razão é quando a gente fala em divisão, Razão entre a medida de um cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Aí você diz, não entendi nada, o que é esse negócio de cateto oposto e hipotenusa. Veja, imagina que esse ângulo alfa aqui fosse um olho. Vamos imaginar que tivesse um olhinho, tá? Aqui o olho, tá? E esse olho tá olhando aqui para frente, Esse lado é a hipotenusa ou é um cateto? O professor só acabou de ensinar que esse lado é um cateto. E esse cateto, que esse ângulo ou esse olho está olhando bem de frente, é chamado de cateto oposto. Aí, oposto está do lado oposto, lá do outro lado. Se não cateto, é. E esse outro cateto?
que não está na frente, está bem aqui do lado, é chamado de cateto adjacente. Você saber o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente. O oposto está lá do outro lado. E o adjacente está bem aqui do meu lado. Adjacente. Eu moro nas adjacências do Eusébio, bem vizinho ao Eusébio. Entendeu? Para você entender o que é oposto e adjacente. E o que é um seno? Vamos aprender o que é seno. Seno é quando eu divido, seno do ângulo alfa. É quando eu divido um cateto oposto ao alfa, dividido pela hipotenusa. Vamos supor que bem aqui, ó, eu tivesse, um exemplo, ó, a letrinha A. E bem aqui a letrinha B. Esse cateto vale A. Esse outro cateto vale B. E vem aqui esse outro cateto. Professor, não é cateto, professor. Isso aqui chama-se o quê? É hipotenusa. Então, quem é o cateto que está oposto ao ângulo alfa? É o cateto A. Quem é o cateto que está adjacente a alfa? B. Mas o seno não quer saber de cateto adjacente. O seno só se interessa por cateto oposto. Dividido por quem, professor? Pela hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto a alfa? A. Quem é a hipotenusa? C. Se eu tivesse que fazer o seno dessa figura aí, quem era o cateto oposto? A. Dividido por hipotenusa. Quem é a hipotenusa? C. E a resposta seria essa. Tá beleza aí? Isso é que é seno. Eu só sei as razões seno, cosseno e tangente toda vez que eu tiver triângulo retângulo. E o que é triângulo retângulo? Triângulo que tem ângulo de 90 graus. Tá bom? Vamos adiante. Mais à frente, os estudiosos também descobriram a mesma coisa do seno acontece com o cosseno. Enquanto que o seno dava sempre as mesmas respostas com o cateto oposto, o cosseno sempre vai dar a resposta com o cateto adjacente. Aí eu vou colocar de novo aqui, ó, alfa, beta. Quem é esse ângulo aqui, professor, que o senhor disse? Lá no triângulo é o... Esse ângulo não, esse lado A, esse lado B e esse lado C. Olha só, esse ângulo alfa, lembra do olhinho que eu falei? Ó, o olhinho, aqui um olho, tá? Ele está olhando para um cateto. Esse é o cateto oposto, A. E esse aqui é o cateto adjacente. Qual o cateto que interessa ao cosseno? É o oposto ou adjacente? É o cateto adjacente. Ah, então eu já sei. Se eu fosse responder qual é o cosseno de alfa, seria quem agora? Cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? B. Aí eu vou colocar lá B. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? C. Deu a mesma resposta do seno? Não. Enquanto que o seno foi A dividido por C, o cosseno foi B dividido por C. É diferente, tá? E uma outra razão que foi descoberta foi a tangente. Eita, professor, o que é tangente? Tangente é uma outra razão trigonométrica, diferente do seno e do cosseno, tá? Que eles também perceberam que sempre dava certo quando dividia. Só que agora a tangente é a razão entre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Olha que legal. Enquanto que o cosseno usou a hipotenusa e o seno também usou a hipotenusa, a tangente não quer saber de hipotenusa nenhuma. A tangente usa cateto oposto dividido pelo cateto adjacente.
Professor, como é que eu faço isso aqui? Vamos usar o mesmo triângulo. Aqui está o alfa, aqui está o beta e aqui está o ângulo de 90 graus. Então, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Quem é o cateto oposto a alfa? É A. E quem é o cateto adjacente a alfa? É o B. E aqui eu tenho que a tangente é A dividido por B. Mais na frente faremos mais exercícios para a gente fixar mais essa coisa do seno, cosseno e tangente. A gente se encontra no próximo exercício. Bom, na aula anterior a gente praticou seno, cosseno e tangente com o ângulo alfa. Agora vamos fazer exercício com o beta. Ó. O beta está aqui o olhinho dele, cateto oposto é esse, cateto adjacente é esse. Seno não é cateto oposto? Quem é o cateto oposto? B. Então vai ser seno de beta, cateto oposto B, dividido pela hipotenusa, que é C. Ok? Beleza? Aqui agora, ó, o beta está aqui. Agora eu vou trabalhar cosseno. E cosseno quer saber do adjacente. Quem é o cateto adjacente agora a beta? Ó, quem é? É A. Então, vamos para cá. O cosseno de beta é A sobre C, que é a hipotenusa. Está sempre olhando, ó. O olho está olhando para cá, é cateto oposto. Quem é o cateto que está do lado dele? A. Então é o cateto adjacente. E o cosseno se interessa pelo cateto adjacente. Tá? Já a tangente, vamos lá. Tangente agora do ângulo beta. A tangente só quer saber de cateto, não quer saber de hipotenusa. Então vamos lá. Cateto oposto, quem é o cateto oposto? B, dividido por cateto adjacente, sobre A. Então, a gente viu seno, cosseno e tangente com o ângulo alfa, e agora seno, cosseno e tangente com o ângulo beta. Beleza? Professor, dá para fazer seno, cosseno e tangente com um ângulo de 90 graus? Não, claro que não dá. Só com esses ângulos menores que 90 graus. Tá bom? Vamos mais adiante ver mais exercícios sobre isso, tá bom? Até lá.